Vamos iniciar aqui a nossa derradeira live de número 41 do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Hoje é o dia de agradecer a todos os que chegaram até aqui comigo, que estão assistindo às lives que estão disponíveis no nosso canal YouTube. Quero agradecer demais ao pessoal de apoio, meus agradecimentos aqui a Gustavo, que me apoiou e me deu todo o know-how para poder conectar todas esses detalhes, tanto no YouTube, quanto no Facebook, Twitter e também aqui no Instagram. Então, Gustavo foi fundamental, muito obrigado, Gustavo. Minha Clarissa, que me deu as dicas técnicas. A querida editora Noeses, que eu agradeço, da pessoa de Rosângela. Foi um apoio indispensável para a gente chegar até aqui. 41 lives não são 4 lives, são 41 horas de aula efetiva, né? Horas efetivas de aula que nós desenvolvemos e que está tudo lá organizado no nosso canal YouTube. Eu faço o convite aqui para que todos assistam. Eu quero agradecer aos meus queridos alunos, aos meus queridos amigos, a todos os que me acompanharam aqui no Instagram nessa temporada de lives, né? São 41 séries, e dizer que existem boas notícias. A primeira delas é que nosso material está todo disponível no link que vocês encontram aí. Aqui no Instagram está fixado o link, aqui no YouTube a gente coloca esse link na descrição do material, e esse link comunica a criação de novos materiais digitais, que vamos disponibilizar, e também as nossas publicações de livro, né? Então tudo vocês vão receber pelo e-mail, se cadastrando nesse link. Então aproveita aí e coloca os dados para receber as atualizações. A outra notícia boa é que nós vamos continuar com a transmissão de nossos vídeos, em especial pelo canal YouTube. Vamos publicar vídeos por aulas, né, por conteúdo. Então, por exemplo, primeira série é sobre provas, então várias aulas sobre prova, vários vídeos sobre prova, e detalhando o assunto. A outra, sobre prisão, vamos cuidar disso aí. A live de hoje, pessoal, é sobre execução penal, tá certo? E aqueles que estão assinando aqui, meu aceno também de volta, e vamos compartilhar o vídeo com os amigos, manda aquele aviãozinho, não esquece. Também o coraçãozinho, essa interação é sempre legal. E nosso café, que não pode faltar, eu preparei aqui, né, como forma também de registrar minha gratidão à editora Noeses, que tem um campo de produção aí de direito tributário muito importante, edita os livros da IBET. Estou aqui com a caneca do IBET, tá? Instituto Brasileiro de Direitos Tributários, que inclusive tem obras com artigos nossos publicados, tá certo, gente? Então, bom dia, obrigado, vamos em frente, né? Execução penal, tá certo, pessoal? Capítulo de ordem 41. Execução penal. Meus agradecimentos também em especial a Mariana, que tem nos ajudado aí com o apoio, fica aí o registro, tá? E o livro é esse, né, gente? Vocês já conhecem. Hoje a gente está encerrando o capítulo 41, e como parte da nossa metodologia, nós estamos aqui colocando perguntas, né? Perguntas iniciais para darmos direcionamento à nossa aula. A execução penal é um vasto campo que está na Lei 7.210, de 84. Eu vou projetar um dos artigos da lei, que é um artigo extremamente meticuloso, né? São regras bem meticulosas, que está no artigo 112, já foi alterado várias vezes, e a última alteração que eu quero me referir é a operada pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 2019. E as perguntas são as seguintes, anotem aí, aqueles que estão chegando, meus cumprimentos, anotem aí, gente, olha, quais as espécies de autorização de saída, né? Que espécies de autorização de saída que nós temos, tá? Outra, qual o campo de incidência da lei de execução penal, tá? Ainda, qual a natureza e regime jurídico do processo de execução penal? É ele administrativo ou é ele jurisdicional? Uma antiga controvérsia doutrinária, né? Qual a diferença entre trabalho obrigatório e trabalho forçado? Vocês sabem a diferença? Né? Tem uma distinção muito importante. O que significa princípio numerus clausus aplicado à execução penal? Tá certo? E ainda,
as novas regras de progressão de regime são favoráveis ao apenado. Então, são essas disposições que nós vamos estudar hoje, desse nosso livro, Curso de Execução Penal. Para quem não viu as lives anteriores, está tudo ali no canal YouTube, é só ir lá, se inscrever, apertar no sininho e receber as atualizações. Lembramos, então, para quem está chegando agora, que esse link que está fixado aí, que está na descrição também nos outras vias, é o link para a recepção dos materiais exclusivos que nós temos, tá certo, gente? Cafezinho na mão e vamos em frente com o nosso conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Olha, a execução penal, ela é um procedimento, né? A gente pode dizer que existe um procedimento de execução penal. Sob certa ótica, ela também é processo. A questão toda é saber se a natureza dele é administrativa ou é jurisdicional. Essa dúvida é muito comum no âmbito da doutrina. E por que comum? Porque a execução penal, além de concretizar as regras que tenham sido estabelecidas concretamente em uma sentença, ela também envolve atividades administrativas do presídio, do estabelecimento prisional, e mesmo regras que estão ao lado da aplicação jurisdicional, como é o caso, por exemplo, de incidência de sanções por falta disciplinar no âmbito do presídio. Então, todos esses elementos, eles acabam trazendo para o âmbito do que nós podemos chamar, lato sensu, de execução penal, problemas de ordem, tanto jurisdicional quanto de natureza administrativa. Muitos diziam, olha, ali a gente tem só atividades executivas do Estado, no sentido de aplicar as disposições da lei de execução penal para que a pessoa cumpra o estabelecido na sentença penal condenatória. E por isso teria natureza somente administrativa. Outros ainda dizem que não, a natureza administrativa apenas não. Ou seja, nós temos também atividade jurisdicional. Né? Então, a divergência seria essa. Nós pensamos que estamos diante de uma realidade de fato que tem possibilidade de receber mais de uma incidência. A incidência pode ser de ordem administrativa e pode ser de ordem jurisdicional, não é? Então, eu tenho normas que são do campo fora do processo de execução penal, como é o caso de providências tomadas pelo diretor do estabelecimento prisional, né? Providências, inclusive, de ordem disciplinar tomadas pelo diretor do estabelecimento prisional. E temos também atividades que são de ordem jurisdicional estritamente, ou seja, que dependem de atuação de um juiz com a delimitação do chamado poder jurisdicional. Então, o processo de execução penal, enquanto desenvolvimento de atos encartados como uma sucessão a partir do que nós denominamos de guia de recolhimento ou guia de execução penal, né, são atos processuais, são atos jurisdicionais, porque dizem respeito ao estabelecimento do direito por meio de atividade concreta fixada por um juiz, que é o juiz das execuções penais. Então, ali nós temos atividade jurisdicional. Aí podem dizer, mas existem atividades administrativas, como, por exemplo, os cuidados com a higiene do presídio, a própria lei de execução penal, que tem regras específicas, regras que são de órgãos de natureza administrativa, do Poder Executivo, é verdade. Então, nós temos também atos paralelos que não são encartados no processo de execução penal e que são atos administrativos, mas nós podemos distinguir a incidência de atos processuais do curso, do desenvolvimento da aplicação da pena, com fixação, por exemplo, de progressão de regime, livramento condicional, são atos jurisdicionais. As outras providências que não dizem respeito propriamente ao ato processual de execução penal jurisdicional são administrativos, ainda que esses elementos possam servir à aplicação de atos jurisdicionais. Então, por exemplo, uma das coisas que existem no processo de execução penal é a possibilidade do diretor do estabelecimento classificar o comportamento da pessoa presa. Observem que essa possibilidade de classificação, bom comportamento carcerário, né, ou um comportamento carcerário que não está adequado, é uma atividade administrativa do estabelecimento, do diretor do estabelecimento. No entanto, esse elemento é considerado pelo juiz enquanto elemento de fato para, por exemplo, decretar a progressão de regime, conceder a progressão de regime. Então, esses detalhes, eles acabam que
tornam difícil, né, a delimitação racional da natureza jurídica do procedimento. Mas aqui já respondemos. O processo de execução penal, respondendo a alguma das perguntas, ele tem, sim, natureza jurisdicional. Agora, existem atividades administrativas do Estado para cumprimento da pena? Obviamente que existe. O próprio estabelecimento é um órgão administrativo do Estado, né? Ainda que a gente possa falar em terceirização do cumprimento de pena, né? Algo que eu me oponho, acho que não se deve privatizar o presídio ou terceirizar algumas atividades do presídio. Isso tem previsão legal, ainda de questionável constitucionalidade, mas existe previsão legal, e isso poderia ensejar alguma dúvida até na natureza do cumprimento desses atos administrativos, porque, afinal de contas, não seria mais a administração do Estado propriamente a cumprir determinados atos durante o curso da execução penal. O fato é que nós conseguimos contornar atos que são somente jurisdicionais. Bacana? Mas qual é a peça inaugural, hein, do processo de execução penal? O ato inaugural, pessoal, que inicia é a guia de recolhimento, a chamada guia de execução penal, né? A guia de execução penal pode ser uma guia para cumprimento de pena, pode ser uma guia para cumprimento de mandado de uma medida de segurança, né? As duas coisas. Quando se trata de cumprimento de medida de segurança, a guia de recolhimento para o estabelecimento adequado, né? Que podem ser 2 estabelecimentos. Eu tenho um estabelecimento para tratamento da pessoa e estabelecimento de recolhimento da pessoa submetida a medida de segurança. Então, se a gente for distinguir espécies, né, aqui já me responderam, é a guia, é verdade, Leonardo, né? Se a gente for distinguir espécies, nós podemos imaginar 3 espécies de guias de recolhimento, né? 3 espécies, se for para presídio, se for para tratamento ou para recolhimento de estabelecimento de internação. Então, nós conseguimos distinguir. E aí eu vou partir para o exame, né, do campo de incidência da Lei de Execução Penal. Gente, a Lei de Execução Penal, ela tem um campo de incidência nela mesma delimitada. Ela se aplica tanto a presos definitivos quanto a presos provisórios, mas também às pessoas submetidas a medidas de segurança, que quem é submetido a medida de segurança, aquela pessoa inimputável ou a pessoa que cometeu o crime em situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou ainda a pessoa que sofreu de doença incapacitante, doença mental superveniente. Então, às vezes, alguém comete um crime em situação de normalidade e, em um momento posterior, essa pessoa ela sofre de um problema psíquico que precisa ser submetida a uma medida de segurança, né? Ou seja, precisa haver a conversão da pena em medida de segurança. Então, tudo isso tem previsão legal, né? Aqui no artigo 1º, eu vou projetar aqui para o pessoal que está nos assistindo nos demais canais, a gente tem no artigo 1º esse campo de delimitação que é muito importante, e também importante para falar de um problema sensível nosso, que é a questão da execução provisória de pena. Primeira coisa, gente, que nós precisamos saber e identificar é que não há, juridicamente falando, a possibilidade de você falar em execução de pena de forma provisória. E isso é ambíguo, porque como assim, se não pode execução provisória de pena, e o artigo 1º fala na aplicação da lei de execução penal ao preso provisório, né? Como assim? Então nós precisamos harmonizar esses argumentos para dar uma justificativa. O que a gente pode é ter um preso cautelar que, em favor dele, pode ser aplicada as disposições da execução penal. Como assim em favor, né? Tem alguma forma de você cumprir execução penal de maneira favorável, né? Assim que seja benéfica a você, é algo agradável? Lógico que não, né? A possibilidade de você cumprir pena, a própria aplicação da medida de segurança, nada daquilo é agradável, porque ou suprime tua liberdade, ou suprime ao menos um direito. Então, ainda quando é uma prisão domiciliar, é algo extremamente desagradável. No entanto, nós não temos assim um estatuto específico para o preso provisório, nós não temos. E se a pessoa não tiver a aplicação mínima das disposições da lei de execução penal, realmente ele vai ficar muito prejudicado em termos de limites de imposição de pena. Então, por isso que nós falamos que existe a possibilidade de, em relação ao preso cautelar, que tiver contra ele,
né, especialmente este, que tiver contra ele uma sentença provisória, que você consiga emitir uma guia de recolhimento com os parâmetros para a purgação e para a concessão dos demais benefícios, especialmente para esse, você pode falar em aplicação da lei de execução penal, mas não de execução provisória da pena. Por quê? Porque o objetivo de aplicar a lei de execução penal não é para antecipar o cumprimento da pena, mas para assegurar ao preso cautelar, isto é, aquele que estiver preso com base nos requisitos da prisão preventiva, artigo 312, que ele seja respeitado em relação a alguns limites humanos que não podem ser desprezados e que esses limites estão capitulados ainda que de uma maneira não perfeita, mas estão capitulados na lei de execução penal. Daí que vocês podem ver, né, no artigo 1º, logo no artigo 1º e 2º, né, o objetivo da lei de execução penal, que é o objetivo de fazer valer os elementos que estiverem contidos em uma norma individual e concreta, denominada sentença penal condenatória, né, ou então sentença absolutória imprópria, que é aquela que aplica a medida de segurança, e em seguida que ela se aplica igualmente ao preso provisório e ao condenado definitivo, né, ou a pessoa condenada definitivamente pela justiça criminal, seja ela militar, eleitoral ou jurisdição ordinária, tá certo? Então aqui nós respondemos a outra questão que diz respeito a questão da incidência, né, da lei, o campo de incidência se aplica ao preso provisório definitivo, mas isso não pode significar execução provisória de pena. E por quê? Porque nenhuma prisão provisória pode ser compreendida como antecipação de pena, não pode, né? Antecipação de pena não pode, tá certo? Então, gente, olha, a nossa lei de execução penal, ela traz alguns institutos interessantes, como, por exemplo, os institutos que envolvem a saída do preso, né? Então, a gente tem as chamadas autorizações de saída, tá? Aí a questão da autorização de saída é interessante, porque nós falamos em permissão de saída e em saída temporária, né? O fato é que tudo é saída, mas esses termos eles são rotulados de uma maneira específica para distinguir os atos que são atos do juiz e os atos que são atos do diretor do estabelecimento prisional, o diretor do presídio, tá certo? Então, nós temos duas formas de classificar as autorizações de saída. Então, a autorização de saída é gênero. E o que é a espécie? A permissão de saída, que é para aqueles casos urgentes, por exemplo, falece alguém da família, a pessoa precisa acompanhar o funeral, acompanhar o sepultamento, né? Então, tem permissões breves, né, rápidas, e essas permissões simples decorrem da lei, são ex lege, e por isso permitidas, são autorizadas, o campo de concessão dela, a pessoa com a regra de atribuição na mão é o diretor do estabelecimento, então não precisa de ordem judicial para isso. Diferentemente, é o instituto chamado saída temporária. A saída temporária é privativa do juiz. E geralmente a saída temporária é em alguns períodos já pré-determinados, geralmente períodos festivos, comemorativos, não, são aqueles elementos que visam vincular o preso a uma ideia de recuperação, ainda que essa ideia de recuperação do preso seja algo assim tanto questionável, né? O Estado promete recuperar e de fato o Estado cria condições às vezes para a pessoa presa cometer novos crimes, assim algo que a gente poderia questionar sobre o tratamento conferido pelo Estado, a pessoa comete um crime, porque o tratamento que nós damos é um tratamento voltado, é um tratamento volvido exclusivamente para a pessoa que comete o delito, como se o problema do crime estivesse no criminoso, né? E o problema do crime é um problema talvez muito mais complexo do que isso, né? Ou seja, o crime ele envolveria também questões sociais, e aí todo o campo de discussão, os elementos, os aspectos de discussão que estão no âmbito da criminologia crítica. A criminologia, para quem for estudar, tem livros assim fantásticos de criminologia. Um dos autores importantes que a gente até mencionou aqui em várias lives é o Hamilton Bueno de Carvalho, que está com um livro novo sobre abolicionismo penal. Então ele tem vários estudos, ele também o Salo de Carvalho e outros autores que desenvolvem, né, esse estudo, e a gente trata da criminologia dentro do enfoque de ciências criminais conjuntas ou ciências criminais integradas, né? Tem até um autor aqui em Alagoas
que é o professor Hugo Leonardo Rodrigues Santos, que tem livro também publicado e desenvolve muito bem esses assuntos de uma maneira primorosa, né? Então, a gente tem criminologia positivista, tem criminologia clássica, as criminologias mais antigas, que colocavam, via de regra, o problema do crime na pessoa do criminoso, o problema seria dele, mas a gente esquece todo o histórico, né, de que aquela pessoa um dia foi criança, de que nós temos problemas sociais, etc. Então se fala também em co-culpabilidade, né, como se fosse uma co-culpabilidade social, e o problema do crime precisasse ter um tratamento assim muito mais estratégico e não só como causa única a pessoa do delinquente. Nada obstante, no nosso texto de lei, né, a nossa lei de execução penal, ela usa os termos muito mais como relacionados à criminologia positivista. Então nós encontramos no nosso sistema, ainda que o Código Penal de 84 e também a Lei de Execução Penal, que é de 84, quiseram tirar esse nome, que é o da periculosidade, né? O nosso sistema ainda encontra esses termos, periculosidade, que reporta, que acaba se reportando a temibilidade, né? Um temor que você pode ter em relação à pessoa solta, como se ela tivesse a possibilidade premente de reiterar na prática delitiva. É um grande risco quando o nosso sistema usa esses termos, como, por exemplo, até para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nós usamos lá risco de reiteração delitiva, né, para evitar a prática, nos casos expressamente previstos, de reiteração delitiva. É um indicativo de que o nosso sistema ainda está afiliado a um sistema de escola positivista de criminologia, ali 3 autores da matriz italiana, que é o Garofalo, o Ferri e o Lombroso, né? Eles teriam essa feição de procurar descobrir os motivos do crime na pessoa do criminoso, quando na verdade nós teríamos outros motivos que a criminologia bem desenvolve, tá certo? Então, voltando aqui para a autorização de saída em sentido amplo, nós temos permissão e nós temos as saídas temporárias. A saída temporária, pessoal, é só otorgada pelo juiz. Mas aqui eu tenho que fazer algumas menções e concessões à jurisprudência que se vem fixando no âmbito do STJ por questões de praticidade, né? Então, por questões práticas, tem se permitido se fixar um calendário de saída do preso. Então, eu já atuei como promotor de execução penal, como era que acontecia? Nas vésperas, por exemplo, de Semana da Pátria, o promotor receberia uma quantidade determinada de processos que estariam prontos para as pessoas que estão presas saírem, para que ele exarasse seu parecer. E aí você examinava os requisitos específicos e dizia: essa pessoa está apta a visitar a família durante a Semana da Pátria, está apta a visitar a família durante o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e aí se dava um parecer e o juiz decidiria depois, concordando ou discordando com o Ministério Público. Então, o que é que se quer fazer, e se tem feito, no âmbito da saída temporária de competência exclusiva do juiz da execução penal, é que nós queremos fazer uma espécie de cronograma, né, um calendário para a saída da pessoa presa. E com qual objetivo? Para evitar que essa quantidade de processos venha e tenha que dar parecer e, de repente, o atraso acaba prejudicando o próprio preso. Então, o STJ e depois até o STF se alinhou a esse mesmo entendimento, tem dito que o calendário pode ser fixado e homologado em geral, e depois o diretor do estabelecimento sai fazendo a concessão da saída temporária caso a caso. Eu creio que esse proceder não é o ideal, né? Agora, se for um proceder para conceder, para autorizar, para permitir maior eficácia ao direito de liberdade, ele é passível de convalidação, né, de mesmo manutenção dos seus efeitos. Então, se o diretor do estabelecimento está cumprindo de maneira mais favorável a pessoa apenada aquelas disposições para a saída temporária, embora com a violação grave de regra de competência, como a regra de competência é fixada em função da liberdade e o desrespeito a ela está, ao final, otorgando mais liberdade, isso seria possível de se convalidar, porque em favor do apenado, tá? Mas, repito, não é o ideal. O ideal é mesmo que a gente tivesse uma estrutura suficiente para deliberar rápido, né, e judicialmente essas questões quando se trata de saída temporária. Então, permissão de saída. Nós temos como autoridade com atribuição a autoridade do diretora do estabelecimento prisional, e saída temporária, a autoridade com atribuição legal é
a judicial do juiz da execução penal. Mas vamos lá. Que juiz tem competência para fazer concretizar as disposições da sentença? Gente, a questão de concretizar as disposições da sentença é do juiz da execução penal. Mas nós temos vários juízes da execução penal, né? Tem juiz da execução penal em nível federal, em nível estadual, né? Juiz da execução penal no estado de Alagoas, juiz da execução penal no estado de Goiás, no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho vários juízes que dividem a jurisdição de execução penal. E como é que nós vamos, então, harmonizar isso aí para fazer uma divisão escorreita e para que um não exerça a atribuição do outro? Bom, primeiro, se o presídio for federal, a competência é do juiz da execução penal federal. Isso é uma regra mais recentemente estabelecida, não tão recente assim, né? Mas é uma regra estabelecida com o objetivo de dizer o seguinte, olha, para não confundir a questão administrativa com a jurisdicional, porque o juiz federal tem atribuição administrativa relacionada ao presídio federal, vamos deixar-lhe também com a atribuição jurisdicional federal. Então, se o presídio for federal, a pessoa está cumprindo pena no presídio de segurança máxima situado em Mossoró, Rio Grande do Norte. Lá é o juiz da execução penal de nível federal que vai apreciar aquilo ali, ainda que seja um juiz fixado em Natal. Então, é o juiz federal das execuções penais do estado do Rio Grande do Norte, ou conforme estabelecer as disposições de organização judiciária local. Outra coisa, se for o caso de pena cumprida em território diverso do juiz que condenou o réu, é o juiz do local onde se cumpre a pena o competente para deliberar sobre as questões de execução penal. Então, seria assim muito custoso, né, e complicado você, por exemplo, cumprindo pena em Manaus e as disposições de execução penal sendo deliberadas pelo juiz, por exemplo, que está em São Paulo. Isso seria um desastre, porque, afinal de contas, é o juiz local que está mais próximo e com a jurisdição sobre o presídio, né? Então, naturalmente, quem cumpre pena, por exemplo, no estado de Rondônia, ainda que a condenação tenha sido fixada, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, é o juiz da execução penal competente daquele estado de Rondônia que vai deliberar sobre as questões. Então, o que é que deve haver, o que é que deve acontecer? Emissão de carta precatória, né? E lá no juiz, aonde o preso estiver próximo, no juiz com atribuição, com competência em relação àquele específico território, é lá que será desenvolvido os atos, né, que serão desenvolvidos os atos de execução penal, tá certo? Então essa questão de competência da execução penal é uma questão complicada, nem sempre é simples, né, de você deliberar. Outra coisa que nós estamos mencionando aqui, um problema relativo, um problema concernente à pena privativa de liberdade, tá? Mas temos outros tipos de pena, né? Pena privativa de liberdade cumprida em casa, por exemplo, em domicílio, né? Por exemplo, se for permissão de saída da pessoa que está recolhida em domicílio, não é o diretor do estabelecimento prisional que vai conceder essa permissão, né? Observem que permissão de saída é de atribuição do diretor do estabelecimento para quem está recolhido fisicamente ao estabelecimento prisional. Mas quem está recolhido ao domicílio, lá não é o diretor do estabelecimento prisional, naturalmente, que vai deliberar sobre essas questões de permissão, que ficará a cargo do juiz da execução penal, tá certo? Então, quando nós vamos estabelecer, a partir de elementos de fato, a procedência, a providência subsequente, o importante é você identificar os elementos de conexão antecedentes para deliberar sobre a providência consequente, né? Então, por exemplo, permissão de saída. Quem deve conceder é o diretor do estabelecimento, né? Mas a pessoa está presa em casa. Tem aí um elemento, então, de conexão diferente. Ele não está submetido não está subordinado, né, sob o ponto de vista administrativo, ao diretor do estabelecimento prisional. Então, eu tenho aí um desvio de consequência. Quem vai, então, conceder a permissão de saída é o juiz, assim como também a autorização, no caso, a saída temporária, tá bom? Então, temos aqui, né, essas regras que envolvem a saída e a competência. Aí, vejam, gente, como é que se encerra um processo de execução penal? Né? Tem sentença? Olha, todo procedimento, anotem isso aí que é importante, todo procedimento judicial só se encerra mediante sentença, ainda que seja uma sentença de 3 linhas ou sentença curta. Então, por exemplo, quando alguém cumpre pena, acaba de cumprir, eu tenho que decretar que ele cumpriu a pena. Né? Eu tenho que dizer, olha, declaro extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena. Assim como também eu posso dizer, declaro extinta a punibilidade, né, por outro motivo, por exemplo,
porque houve abolitio crimes, a questão deixou de ser crime, ou declara extinta a punibilidade pelo óbito do apenado, mas sempre vai se encerrar por sentença. E muita gente assim não sabe, e agora o que é que eu faço? Cumpriu a pena, declara extinta a punibilidade. Tá? Então, se inicia com a guia de recolhimento, se encerra com a sentença extintiva de punibilidade, tá certo? Temos outras questões, eu queria falar especificamente aqui, como é uma lei muito grande, eu quero falar especificamente sobre a progressão de regime. A progressão de regime, gente, olha, são tantas regras que detalharam a progressão, eu vou até projetar aqui para os amigos que estão no nosso YouTube, né, para quem quiser identificar essas questões na legislação, é o artigo 112. O artigo 112 já foi modificado várias vezes, né? Então, vamos lá. O 112, gente, ele traz hoje percentuais para você progredir. Antigamente era um sexto, né? Antigamente eram proporções. Hoje são percentuais fixos, tipo 50%, tipo 70%. Às vezes não progride porque a pessoa tem várias condições. Então, para você identificar o que será feito a título de progressão, você tem que relacionar os elementos de conexão antecedente. Né? Então, por exemplo, para você hoje conceder progressão e estabelecer o percentual, você olha, por exemplo, boa conduta carcerária, isso tem previsão, se a pessoa é primário, se é reincidente, qual a espécie de crime cometido, né? Se é um crime, por exemplo, hediondo, né? Se é um crime com violência ou grave ameaça, ou se é um crime que, uma vez cometido, resultou morte. Né? Então, todos esses elementos, eles se sobrepõem, eu acho até que uma técnica legislativa muito baixa, né? Mas eles se sobrepõem para fins de deferimento ou indeferimento da progressão de regime. Né? Então, para os amigos que estão aí nos assistindo, vamos lá, né? Eu vou projetar aqui o artigo 112. Né? O artigo central foi um artigo alterado pela Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019. Né? Essa lei trouxe sensíveis alterações e, em boa medida, ela recrudesceu o sistema de progressão. Né? Não em toda medida, nós vamos ver isso, mas em algumas disposições elas foram piores para o réu, foram piores para o apenado. Né? Na fase de execução penal, a gente costuma não chamar de réu, né? A gente chama apenado, sentenciado, condenado. Rigorosamente apenado com trânsito julgado, mas pode ser um sentenciado quando nós estivermos diante, por exemplo, de uma prisão provisória. Então ele seria apenas sentenciado, recorrendo, mas está lá submetido a um sistema de execução provisória, né, de cumprimento de pena privativa de liberdade. Tá? Mas lembramos, né, nós não temos só pena privativa de liberdade. Às vezes é, por exemplo, a denominada pena restritiva de direitos. Né? E é interessante isso, porque uma das formas de quebra da fiança, né? A fiança quebra no curso do processo se você descumpre algumas condições, perfeito. Mas a partir do momento em que você determinado o seu recolhimento para cumprir pena, ou mesmo para iniciar o cumprimento de uma pena, aí nós não chamamos mais de quebra, nós chamamos de perda da fiança, que implica a perda total do valor prestado a título de fiança. Então, se a pessoa não se recolhe, né, e não justifica, tem que abrir um procedimento contraditório, assim como para toda e qualquer falta cometida por um apenado, tem que se abrir um contraditório judicial. Então, se ele não comparece, abriu o contraditório, ele não justificou porque não compareceu, se decreta a perda da fiança. Depois do exaurimento das possibilidades de recurso, esses valores são canalizados para o fundo penitenciário, né, hoje chamado Fundo de Segurança Pública. Então, isso se chama perda, porque se acontece o não recolhimento, a não apresentação para cumprir pena na fase de execução penal e a pessoa não justificou e se exauriram os recursos. Né? Então, depois de deduzidos os encargos, todas as despesas, nós vamos canalizar o valor integral para o Fundo de Segurança Pública. Pois bem, é o que eu quero falar aqui. Se cuidar de pena privativa de liberdade, nós não temos dúvida que a perda da fiança se aplica se a pessoa não se apresentar. Né? Mas uma questão diferente é o não início do cumprimento de uma pena restritiva de direitos, como, por exemplo, de prestação de serviços de comunidade. E aí, se a pessoa não se apresentou ao estabelecimento para cumprir a pena restritiva de direitos, para prestar serviço à comunidade, nós devemos, então, decretar a perda da fiança, né? Essa é uma questão interessante, porque nós vamos encontrar
decisões judiciais dizendo que sim, que se decreta a perda também da fiança se a pessoa não se apresentar para qualquer tipo de pena, para pena restritiva de direitos ou para pena privativa de liberdade. O fato é que o nosso código, né, a nossa legislação, a lei de execução penal, o código penal, eles não distinguem qual o tipo de pena que a pessoa não se apresentou. E aí vem a questão se a gente deve fazer a distinção, interpretando restritamente, porque se trata de limitação à liberdade humana, ou se nós devemos interpretar ampliativamente, dizendo, olha, então como ele não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Nós preferimos dizer que a perda da fiança só pode acontecer de maneira restritiva, isto é, só se ele não comparecer ao cumprimento da pena privativa de liberdade, porque o código não especificou, e eu não posso interpretar de uma maneira desfavorável ao apenado. Bacana? Ótimo. Então, eu estou aqui diante de nós com o artigo 112. Pessoal, é um artigo enorme, tá certo? Então, para quem for estudar, eu faço toda a distinção nesse livro, né? No curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, da editora Noesis. Eu faço um destaque para cada um dos elementos que são considerados como antecedentes para fins de progressão, deferimento da progressão ou indeferimento da progressão. Então, aqui está bem desarrumado no artigo 112. A gente procura arrumar esses discrímenes para você identificar qual a providência consequente. Então, por exemplo, se a pessoa é primária, veja o primeiro elemento lá de conexão, pessoa primária. Se a pessoa é primária e o crime for daqueles crimes sem violência à pessoa ou sem grave ameaça, aí a forma de progressão, a cada 16% de cumprimento de pena, ele progride de regime, isto é, por exemplo, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Geralmente se veda a progressão per saltum. Nós não entendemos que isso é um problema, porque afinal de contas, se ele passou muito tempo além do devido no regime fechado, pode-se progredir para o regime aberto, né? E isso de fato acontece quando nós não temos estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto. Então não é incomum no Brasil a pessoa estar no fechado e de repente progredir para o aberto diretamente. Por quê? Porque não temos o estabelecimento adequado, a colônia agrícola, né? Ou às vezes não se tem a casa de albergado que seria para o regime aberto, então a pessoa já vai para um regime domiciliar. Então, apesar da ideia de que a pessoa faça passagem por estágio para ir se adaptando, se recuperando e se inserindo à atividade social, né? Apesar desses detalhes, o fato é que é uma realidade comum a progressão per saltum por falta de estabelecimento, tá certo? Então, 16% seria a base mais benéfica para o imputado, né? Então, essa é uma questão que se relaciona aos elementos de conexão primariedade. Aqui, nós estamos, a notícia aqui que Dória dá que nunca teve no Nordeste, né, uma casa de albergado. É verdade, a gente percebe isso no dia a dia prático, né? Então, a nossa estrutura prisional, além de a gente poder questionar até a própria sistemática e os termos usados pela legislação, ela também tem uma estrutura muito precária na maioria das vezes, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. A própria prisão existe porque a gente tem sempre dúvida qual seria a solução para alguém que comete um crime, né? É interessante que a possibilidade de cometer um crime, para falar no professor Gamil, é uma negação da própria lei, né? Porque a lei diz assim, olha, a pena tem dois fins, a pena. A pena tem um fim preventivo e um fim retributivo. Preventivo no sentido de prevenir o crime de maneira geral, né? Porque seria a forma de fomentar ou uma atuação devida ou evitar uma atuação indevida. Então temos prevenções positivas e prevenções negativas. Prevenção geral. Então temos essa finalidade preventiva. Ora, se a lei realmente tivesse esse condão, a pena tivesse esse condão de prevenir, a gente chegaria a níveis zero do crime, né? Níveis de 0% de crime. E o fato é que o crime sempre acontece, sempre aconteceu e parece ser uma demonstração de frustração dos fins preventivos da pena. Quanto aos fins retributivos, que são as teorias absolutas, a primeira, preventiva, é a teoria relativa. O fim retributivo seria a teoria absoluta, né? Enquanto as teorias preventivas visam a evitação do crime, seja propondo que a pessoa se adeque ao ordenamento ou evite violá-lo, a função retributiva seria a justificativa
em si da pena, né? Dado o crime, tem-se a pena sem ter muitas razões, ou então uma justificação sistemática, como se fosse a pena para se negar a violação ao direito. Bom, aqui nós temos também um problema, porque é a falta de embasamento racional, né? Como se a pena não tivesse uma racionalidade, uma justificativa. Essas ideias têm fundo, assim, que geralmente relacionam com Kant e com Hegel, tá? Então, são os dois fins da pena que estão em crise, né? Finalidades da pena. São os fins preventivos e os fins retributivos ou repressivos, tá? E a retribuição seria uma retribuição que poderia ser bem específica, né? Especial, com o objetivo de reeducar a pessoa, né? Então, quando a gente percebe na prática a falta de aderência da pessoa à legislação, apesar da pena, a gente percebe que a pena está sendo um objeto de grande frustração. Então, esses elementos são muito bem desenvolvidos pela criminologia crítica e pela criminologia radical também, né? Vocês podem encontrar livros assim como o de Alessandro Barata. Aqui no Brasil, eu cito aqui o Juarez Cirino dos Santos, né, que é um grande crítico, que tem um livro de direito penal também fantástico, ou seja, cuida dogmaticamente e criticamente do direito penal, Juarez Cirino dos Santos, tá certo, gente? Então vamos lá. Aqui, quando a gente fala 16%, a gente pode fazer um confronto com a lei anterior, que falava um sexto, né? E é interessante, porque, na maioria das vezes, esses percentuais estão tratando o apenado de maneira mais severa, ou seja, colocando mais exigências. Mas a aplicação concreta dos 16%, ela pode se revelar mais favorável, em alguns casos, né? E isso foi identificado pelo STJ em julgado recente. Então, em alguns casos, se você identificar que a aplicação da lei nova, embora mais severa do ponto de vista geral, é mais benigna, ela retroage para alcançar os fatos cometidos anteriormente à sua vigência e que tem execução penal em tramitação, né? Então, lembremos, né, é retroatividade da lei benigna, né, e irretroatividade da lei maléfica. Aí, seguindo aqui, na nossa exposição, você tem outros elementos de conexão, como, por exemplo, se considerar reincidência. São todos elementos, pessoal, que dizem muito respeito à chamada criminologia positivista. Por quê? Porque se considera muito mais as condições do autor do fato do que propriamente as suas condições relacionadas ao próprio fato cometido. Então, eu tenho duas formas de direito penal que a doutrina geralmente menciona, né? Para falar em outros críticos, tem um livro do Zaffaroni aí que, se eu puder recomendar a vocês, né? Eu sei que é um pouco autoritário você recomendar livro, mas se eu não fizer, a gente também não tem como se comunicar e dizer, olha, leia isso, que é bacana. É o livro do Zaffaroni chamado Questão Criminal, um livro fabuloso, né? Questão Criminal. E ele demonstra, né, esses elementos, inclusive, dentro do nosso Código Penal. Quando se fala em reincidência, né, quando se fala primariedade, eu estou considerando aspectos antigos, né, ou aspectos que dizem respeito à conduta da pessoa enquanto ser humano. E não estou, efetivamente, levando em consideração o elemento de fato a respeito do qual ele está sendo punido. Então, eu tenho o direito penal do autor e eu tenho o direito penal do fato. Qual que é o ideal, né, dentro desse embate? Se a gente não tem uma perfeição aí das duas teorias, a gente tem como optar por aquele elemento teórico que seria mais adequado, mais ajustado. E nos parece que o direito penal do fato, quando se considera os elementos que a pessoa se relaciona com a prática daquilo que justificou a punição, elemento do fato, né, direito penal do fato, parece ser mais democrático, menos nocivo, ainda que a gente possa questionar, de um modo geral, as finalidades da pena. Aí vejam vocês, a gente, além do artigo 112, né, nós temos outros problemas, porque essas disposições, elas acabam se sobrepondo com outras que estão no Código Penal. Então, o que mais temos em sede de aplicação de pena são regras. E quando a gente tem muita regra, acaba que a legislação, ela nega aquilo que ela se propôs. Qual o objetivo da legislação penal? É conferir previsibilidade, que seja previsível, né? Previsibilidade de resultados. Se eu trago muitas regras e acaba que eu posso aplicar a regra do Código Penal, eu posso aplicar a regra da Lei de Execução Penal, que está no artigo 112, ou em outro dispositivo, eu acabo causando uma imprevisibilidade, né? Porque eu aumento o leque de possibilidades com base nos artigos, né?
a função é muito árdua, a função de legislar e de catalogar as propriedades seletoras dos fatos para você aplicar as consequências. É isso. Então eu tenho aqui, olha, 20%, 25% de progressão para a progressão de regime, né? 40%. Então, por exemplo, 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, esse primário. Mas não só com isso, a própria lei diz, consideradas as demais condições. Então, por exemplo, se houver negativa de bom comportamento carcerário, aí ele já não vai poder ser beneficiado, né, com esse tipo de progressão. Beneficiado entre aspas, porque está preso não é benefício de maneira alguma. É benefício considerando a comparação da situação dessa possibilidade com a negativa completa. Aí a gente pode chamar de benefício a partir de um raciocínio comparativo, né? Aí depois, olha, além de 40%, 50%, se o apenado for, né? Aí ele leva em consideração o elemento chamado organização criminosa, tá? Então, uma das possibilidades de você ter um cumprimento de pena mais severo é estar vinculado ao que se denomina de organização criminosa. E a organização criminosa terá sido afirmada na sentença penal, tá? É na sentença penal, então, que se vai dizer que a pessoa está incursa ou não no conceito de organização criminosa. E é interessante que esse conceito tenha sido bem delimitado e contornado lá na sentença penal condenatória, para de repente não acusar por qualquer motivo a pessoa de estar incursa nesse tipo de conceito, né? Então pensamos que para a pessoa ser para ser aplicada em relação a essa pessoa 50% de pena para fins de progressão, a organização criminosa tem que estar bem delimitada no bojo da sentença, em especial com condenação pelo crime de organização criminosa. Então não pode ser uma afirmação genérica para aplicar uma providência mais severa em termos de direito penal. Outra coisa que foi criada pela legislação é chamada milícia privada, né? Então, diante de uma realidade que se tem verificado, a questão da constituição de milícia privada. Da mesma maneira, tem que se fixar na sentença essa espécie de condenação, como, por exemplo, o cometimento de um crime específico a partir da participação em milícia, né? Então, isso tem previsão típica no Código Penal, a pessoa deve ser condenada daquela maneira, de maneira bem certificada, para que seja aplicado um regime mais severo. Mas vejam que os percentuais de progressão se seguem até 70%, né? É uma loucura, em termos de cálculo, né? Se você tiver de calcular isso aí, a pessoa que não tiver muito afeita à matemática, né, ela vai ter um problema. Então, 70%. Hoje tem programas, você insere, né, os dados, 70%. Né? A progressão será quase que negada, né? 70% da pena para fim de progredir do regime fechado para o regime semiaberto, por exemplo. Essa pessoa não vai progredir para o regime aberto porque a pena já vai ter sido cumprida. Então, ela vai sair do semiaberto diretamente para o regime de liberdade, né? Então, 70% aqui, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. O livramento condicional, gente, é um outro instituto, né? Geralmente o limite que via de regra é considerado é o cumprimento de 2/3 da pena e você é submetido em condição. Então, quando se chama pessoa incondicional, o condicional é porque ela está em liberdade e que deve cumprir alguns limites. Não pode, por exemplo, cometer crimes em regime de livramento condicional, senão se restabelece, né, o regime de prisão. Aí vejam só, quero já responder a uma das questões que foram formuladas no início. É a diferença entre. Nós temos uma diferença entre trabalho forçado e trabalho obrigatório. O preso é obrigado a trabalhar, né? Naturalmente que você não vai obrigar o preso, mano militar, a trabalhar, né? Trabalhe com um chicote ou com coisa parecida. Isso não pode acontecer. Então ele tem a liberdade de negar, né, a possibilidade de trabalho. Mas o trabalho é classificado na legislação como obrigatório, né? Então isso quer dizer que se ele deixar de trabalhar, ele vai suportar algumas consequências, né? A legislação considera até falta, né? Não trabalhar seria uma falta disciplinar que ele poderia sofrer algumas consequências, como, por exemplo, até repercutir no seu comportamento e também na progressão de regime. Então, o trabalho é obrigatório no sentido de um cumprimento de um dever, né? Aí temos outros problemas, fixação, por exemplo, do salário do preso que trabalha, né? Um salário, se ele for trabalhar fora, tiver um regime aberto, por exemplo, trabalhar durante o dia, esse salário poderia ser inferior ao salário mínimo, né? Isso é objeto de crítica pelo Carlos Valois, por exemplo, ele critica, outras pessoas criticam,
Porque se a gente deseja que a pessoa se recupere, parece ser incompatível você remunerar o trabalho dela menor, né? Ela precisa indenizar o fato, né? É uma série de coisas aí que você precisa imaginar para dizer, olha, é adequado se remunerar o preso com um valor de um salário abaixo do mínimo legal, né? O fato é que as nossas cortes, né, o próprio Supremo Tribunal Federal, as nossas cortes não têm reconhecido a inconstitucionalidade desse pagamento menor que o salário mínimo para a pessoa que cumpre pena, tá? Aqui, Jadson, um abraço, Jadson está falando, estando no dispositivo da sentença e condenação do réu como participante de organização criminosa não é suficiente para aplicação da limitação normativa, isso, né? Se não estiver ali descrito, né? Mas se tiver assim, tudo bem. Jadson, de passagem, ele precisa ter uma descrição precisa do delito, né? De compor a organização criminosa, né? Então, é uma das coisas assim interessantes é a nossa lei de organização criminosa, especialmente com a operação que foi denominada Lava Jato, ela começou a ser aplicada para vários fatos, sob a suposição de que a pessoa estava compondo a organização criminosa, né? Então, inclusive, isso é organização criminosa. Mas vejam, para que eu aplique a lei de organização criminosa, eu preciso deixar claro e detalhado que a pessoa compõe a organização criminosa enquanto estrutura, né, estruturada, ainda que de maneira rudimentar, com o propósito de cometer crimes, estabelecendo ali os parâmetros da pena, né, ali o parâmetro de 4 anos, ou se de nível internacional de 1 ano. Então não é uma coisa muito simples, sabe, Jadson? E não pode estar no limbo para você aplicar a consequência jurídica. Então, o que é que não pode acontecer? É a aplicação da lei de organização criminosa com a afirmação genérica de que se trata de organização criminosa, ou uma afirmação genérica de que é uma reunião com affectus societatis com o propósito de cometer crimes. Eu preciso, então, encontrar elementos empíricos que se encaixem no esquema conceitual da organização criminosa. E isso diz respeito ao cometimento de um crime que hoje é catalogado como crime, que é o de compor organização criminosa, né? Então, são esses detalhes aí que parecem que não podem faltar para que você aplique todas as consequências devidas, né? Então, lá na Operação Lava Jato, se firmaram muitos acordos de colaboração premiada, e o fato é que não estava claro, não estava nítido que o agente participara de uma organização criminosa, não ficou nítido em muitas das hipóteses, né? E isso me parece ser um elemento indispensável para fazer incidir a lei de organização criminosa. Então, dizer, não, é uma grande organização criminosa que estava prejudicando a Petrobras. Olha, eles precisam demonstrar um enlace, né, de atividades, né, de divisão de tarefas, divisão de atribuições, né? Ou seja, e temos também um crime ali chamado delito de organização, compor organização, porque ele não foi condenado naquele delito, sabe? Então são coisas assim que me parecem que devem ser exigidos como limites indispensáveis, tá certo? Aos amigos que estão aqui nos acompanhando, olha, veja aí o link, escreva aí para receber nossos materiais. Eu queria aqui também deixar já antecipados os meus agradecimentos por todos que estão nos acompanhando, e aqueles que estão assistindo os vídeos, que estão lá também no YouTube. Eu quero agradecer penhoradamente a toda essa contribuição que nos dá fôlego, né? Aos que me ajudaram aqui a técnica, o Gustavo, eu aprendi uma série de coisas aqui na internet, foi massa para a coisa ficar melhor, né? Mais apresentável e mais interessante. Então tá aqui também, né, gente? E queria falar alguma coisa, gente, sobre o exame criminológico, tá? A nossa legislação, no artigo 112, tirou o exame criminológico, mas ele acabou ficando no artigo 8º. Então, nós temos previsão de exame criminológico que sempre foi objeto de discussão se ele seria algo obrigatório ou se seria algo facultativo. O exame criminológico, ele é objeto de crítica do Zaffaroni. O Zaffaroni diz que o exame criminológico acaba sendo algo assim excrescente, né? Porque até muitos juízes dizem, na hora de condenar alguém, ele diz assim, olha, o réu tem personalidade voltada para o crime. Como assim personalidade voltada para o crime, né? É algo que não deve ser usado. A personalidade voltada para o crime é algo até preconceituoso. Eu tinha até uma professora aqui de Saboia que dizia que personalidade voltada para o crime? Só que está pensando no crime o tempo todo. A dele, né? Ele está pensando muito no crime, então está colocando isso na sentença. Então é uma expressão arcaica e que não deve ser utilizada, né? Com todo respeito aos amigos que
que usaram de maneira equivocada, mas podem perceber que isso é algo que diz respeito ao direito penal do autor e algo até que é refratário, né, àquela promessa do Estado de recuperar o apenado. E o exame criminológico teria esse condão de identificar critérios psicológicos, né, e critérios que dizem respeito muito mais à situação da pessoa do que propriamente do que ele fez. E o texto da nossa LEP, da nossa Lei de Execução Penal, sempre foi ambíguo ao tratar do exame criminológico. Foi sempre ambíguo. E porque dizia que ele seria realizado quando necessário. Estabeleceria uma faculdade por isso, porque quando diz assim, quando necessário, parece indicar uma faculdade, porque eu teria de perceber quando era necessário. Por outro lado, eu posso interpretar de forma diversa. Ora, se for necessário, ele é sempre necessário, ele não é facultativo, né? Então, o próprio texto da LEP é um texto que à época já era deficiente e que ensejava uma grande dúvida de aplicação na hora de resolver o problema. De forma que as cortes diziam que era o juiz que deveria avaliar caso a caso quando era necessário o exame criminológico. E isso estabelecia uma discricionariedade gigante, porque se não existente o exame criminológico, a ele era negada a possibilidade de progressão e a ofereção de outros benefícios, né? Então se exigia o exame criminológico, um atestado de comportamento carcerário e às vezes também um parecer da comissão específica que cuidava da execução penal. Então eram muitos requisitos de ordem, muitas das vezes subjetiva e baseada no histórico da pessoa, né? Ou seja, numa espécie de pregressamento para se fixar se ele teria condições ou não de retornar ao convívio social. Aí veio uma decisão dizendo, olha, o exame criminológico não deve ser exigido. Depois da modificação do artigo 112, morreu o exame criminológico. Essa decisão prevaleceu por pouco tempo. Depois se passou a dizer que o juiz poderia exigir facultativamente o exame criminológico se considerasse necessário. E agora, mais recentemente, continua essa percepção, né, que é uma percepção um tanto aberta e prejudicial. O ideal mesmo, né, para lembrar do Ferraioli, é que as providências consequentes em sede de execução penal diminuam a expectativa da pessoa presa, né, que ele já saiba que vai haver progressão de regime, vai ser remida a pena com redução de dias em relação proporcional com os dias de trabalho, todas as regras ali já estejam bem estabelecidas, para que ele não fique na expectativa de se vai ser liberado ou não. Então, cumpridas as regras, ele tem a consequência jurídica subsequente. Então, quando nós ampliamos as dúvidas, né, para saber, será que ele vai ter direito ou não, isso é um problema, porque aumenta a expectativa de quem está cumprindo a pena e seria violadora da dignidade humana, né? Aí vamos ainda para uma outra questão interessante, que é o princípio do numerus clausus, gente. Numerus clausus, pessoal, significa o seguinte, olha, é você evitar a superpopulação carcerária. De que maneira? Da seguinte forma, toda vez que entrar uma pessoa presa, você deve liberar ao menos um. Né? Ao menos uma pessoa deve ser liberada. Então, isso é dito pelo defensor público, tem um livro, talvez um dos melhores aí na execução penal, que é o Rodrigo Roig, ele fala isso, né? Que números clausus, né? E a gente toma isso para nós também, em termos de dignidade humana, que é a de evitar a superpopulação carcerária. Toda vez, então, que tenhamos o acréscimo de uma pessoa no sistema prisional, que saia pelo menos uma, que a gente faça um controle, né? E essa ideia é importante também. Aí, voltando aqui, nós já estamos aqui nos encaminhando para o final, essa é a live de encerramento de número 41, do nosso curso de Direito Processual Penal, que é esse aqui da Noesis, né? Está aí para nós, aí no site da Noesis, está na nova livraria, com o amigo Cleiton, para quem é de Maceió. Se quiser também um exemplar autografado, o Cleiton envia para todo o Brasil, é só ir lá na nova livraria e falar com ele, tá certo? Então, aqui nós fizemos hoje, né, algumas perguntas iniciais, já respondemos a várias delas, no capítulo 41, todos organizados lá no canal YouTube, né? Então, falamos de trabalho obrigatório e de trabalho forçado. Qual é a diferença, né? Trabalho obrigatório, já falamos o que é. O trabalho forçado é aquele proibido pela Constituição. Seria o trabalho inútil, né? Então, por exemplo, você mandar a pessoa varrer a praia, né? Assim, que não seja para limpar, varrer areia, ou quebrar pedra. Esse é o exemplo de trabalho forçado. É diferente do trabalho obrigatório, que você fica livre para trabalhar, mas já sabe que se não trabalhar tem consequências para aquilo ali.
né? Se você não trabalhar, você não vai ter remissão de pena, não vai ter redução de pena, o teu comportamento pode não ser considerado bom, você pode sofrer uma sanção disciplinar, dependendo do contexto. Então, trabalho obrigatório é um dever do preso, né? É dever que está estabelecido na lei. Por outro lado, trabalho forçado é proibido pela Constituição, porque é um trabalho desumano, inútil, com o objetivo apenas de extenuar a pessoa sem finalidade prática, né? Então, o trabalho forçado é vedado, tá certo? Princípio, números, cláusulas, acabamos de falar, né? As novas regras de progressão de regime são favoráveis ao apenado? A maioria são desfavoráveis. A maioria das regras é desfavorável, né? São regras desfavoráveis. Agora, existe a possibilidade de aplicação favorável. Toda vez que isso acontecer, nós temos a possibilidade de retroação benigna, tá, pessoal? Outra coisa, quais as espécies de autorização de saída? Falamos, né? A saída temporária, concedida pelo juiz, e a permissão de saída concedida pelo diretor do estabelecimento, e que também pode conceder quando há um cronograma homologado nos termos da jurisprudência, tá? Campo de incidência da LEP para presos provisórios e presos definitivos. Respondemos. Qual a natureza do regime jurídico do processo de execução penal? O processo é jurisdicional, mas temos também disposições de ordem administrativa que estão fora do processo. Essas disposições administrativas podem ser antecedentes para a aplicação de decisões jurisdicionais, né? Decisões de natureza judicial, tá? Bacana, pessoal? Então, aqui nós respondemos a todas as perguntas que foram propostas aqui no início da nossa live. Essa é a live número 41. Compartilha aí com os amigos, tá, gente? O material está aí descrito abaixo. Faz a inscrição para receber os nossos materiais atualizados. A notícia que não é tão interessante é que a gente está encerrando uma série de lives do nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, tá? Estamos encerrando. Então, estão todas salvas no nosso canal YouTube, organizadas para quem quiser assistir. A notícia que é melhor do que essa, a notícia boa, é que nós vamos continuar produzindo material digital. Para quem quiser receber, está aí. E nós vamos fazer série de lives por assuntos do processo penal. Vamos sair aprofundando, tocando os aspectos polêmicos e mandando brasa. Então, por exemplo, uma série sobre prova penal, uma série sobre prisões, uma série sobre recursos, outra sobre nulidades. E aí a gente vai aprofundar e dar força aí nos conhecimentos com o propósito de logo em frente, né, a gente ter resultados disso aí em termos de melhor interpretação do processo penal, tá joia? Viu? Pessoal, aqui a Heloísa está falando, né, que recebeu meu livro. Muito obrigado, Heloísa. Espero que goste. Faça a leitura de cada capítulo e veja os vídeos. O livro também acompanha vídeo. O livro tem índice remissivo. Eu fiquei contente quando o amigo disse: olha, Osmar, fui lá no índice remissivo, achei a resposta na hora, estudei. Então, tem índice por assuntos, tem índice por artigos, tá? O livro acompanha videoaulas mais curtas, mas você tem também as nossas lives para potencializar os conhecimentos, né? Acompanha a gente no Instagram, as atualizações, acompanha no YouTube, e o importante mesmo é continuar estudando. A gente vai publicar depois uma live aí de lançamento oficial com os professores muito bacanas que vão falar algumas palestras aí, que já aceitaram de antemão. Vocês vão assistir, eu vou divulgar o dia, tá certo? Provavelmente será dia 23 de agosto, com o apoio da nossa editora Noeses, a quem eu sou muito grato, a pessoa de Rosângela, tá? E será a partir de 18h30, né? Então, falarei para vocês, tá certo, gente? Muito obrigado por estarem comigo, por me apoiar nesse horário, né? Um horário que nem sempre é agradável para todos, mas é um horário que dá potência de percepção. Eu gosto do horário cedinho. E até a próxima. Logo em breve vocês têm novidades aí. Não deixem de clicar aí no link para receber os nossos materiais exclusivos, tá? Beijão, muito obrigado. Estamos encerrando por hoje. Um abraço.